Se você chegou até aqui, você já é uma pessoa abençoada. E você pode ajudar a abençoar outras pessoas. Compartilhe este vídeo com seus grupos de mensagens e inscreva-se no canal. E não se esqueça, deixe seu like e seu comentário. Gratidão. Oração, capítulo 24. Oração de intercessão. Orar pelos outros. Esforcemo-nos por caminhar na luz como Cristo está na luz. O Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orou não apenas por si próprio, mas por aqueles que se lhe opunham. Quando Jó sentiu o fervoroso desejo de que aqueles que o tinham ofendido fossem ajudados, ele próprio recebeu auxílio. Oremos não apenas por nós mesmos, mas por aqueles que nos magoaram e que continuam a ofender-nos. Orem especialmente na vossa mente. Não deem descanso ao Senhor, porque os seus ouvidos estão abertos para escutar orações sinceras e persistentes quando o coração se humilha perante Ele. Devem ser um instrumento pelo qual Deus falará ao coração. Coisas preciosas vos serão lembradas, e com um coração transbordante do amor de Jesus, dirão palavras de interesse e de importância vitais. A vossa simplicidade e sinceridade serão a mais alta eloquência, e as vossas palavras serão registradas nos livros do céu como palavras apropriadas, que são como maçãs de ouro em salva de prata. Deus as transformará num fluxo renovador de influência celestial, despertando vontade e convicção. E Jesus unirá a sua intercessão às vossas orações, pedirá para o pecador o dom do Espírito Santo e derramá-lo-á no seu coração. E haverá alegria entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ao vosso redor há pessoas que passam por aflições e que necessitam de palavras de simpatia, de amor e de bondade, assim como das nossas humildes e compassivas orações. Ao chamarmos Deus, nosso Pai, reconhecemos todos os seus filhos como nossos irmãos. Somos todos parte da grande teia da humanidade, todos membros de uma só família. Nas nossas petições devemos incluir os nossos semelhantes, assim como a nós mesmos. Ninguém ora corretamente se apenas pede bênçãos unicamente para si. Ao tentarmos ganhar outros para Cristo, levando a responsabilidade pelas almas nas nossas orações, o nosso coração palpitará pela influência vivificadora da graça de Deus. Os nossos próprios afetos brilharão com mais fervor divino. Toda a nossa vida cristã será mais real, mais fervorosa, mais cheia de oração. Há pessoas que perderam a coragem. Falem com elas, orem por elas. Há aqueles que necessitam do pão da vida. Leiam-lhes a palavra de Deus. Há uma doença da alma que nenhum bálsamo pode alcançar, nem nenhum remédio curar. Orem por esses e conduzam-nos a Jesus. E em todo o vosso trabalho, Cristo estará presente para impressionar o coração humano. Os que são espirituais conversem com essas pessoas. Orem com elas e por elas. Consagre-se muito tempo à oração e ao estudo cuidadoso da palavra. Que todos recebam no seu coração as realidades genuínas da fé, através da crença de que o Espírito Santo lhes será concedido porque tem verdadeira fome e sede de justiça. Quando o eu morre, será despertado um intenso desejo pela salvação dos outros. Um desejo que conduzirá à realização de perseverantes esforços para fazer o bem. Haverá uma sementeira em todas as águas, e súplicas sinceras e orações perseverantes entrarão no céu em favor de pessoas a perecer. Oh, que acenda em toda a parte a fervorosa oração da fé. Dá-me pessoas soterradas agora no entulho do erro, senão eu morro. Conduzam-nas ao conhecimento da verdade, como é em Jesus. Comecem a orar pelas pessoas, acheguem-se a Cristo, bem próximo do seu lado ensanguentado. Seja a vossa vida adornada por um espírito manso e tranquilo. Acendam a Ele as vossas fervorosas, contritas e humildes petições em busca de sabedoria, a fim de terem êxito em salvar, não só a vós mesmos, mas também a outros.
Há muitas pessoas que a esperança abandonou. Devolvam-lhes a luz. Muitos perderam a coragem. Transmitam-lhes palavras de ânimo. Orem por eles. As pessoas devem ser procuradas. Deve-se orar e trabalhar por elas. Fervorosos apelos devem ser feitos. Perseverantes orações devem ser apresentadas. As nossas petições insípidas e sem vida devem ser substituídas por petições repletas de intenso fervor. Esta obra requer que cuidem das pessoas como quem deve prestar contas. A ternura de Cristo deve permear o coração do obreiro. Se amarem as pessoas, revelarão terna solicitude por elas. Oferecerão orações humildes, fervorosas de todo o coração em favor daqueles a quem visitam. A fragrância do amor de Cristo será revelada no vosso trabalho. Aquele que deu a sua própria vida pela vida do mundo cooperará com o obreiro altruísta para impressionar os corações humanos. Trabalhemos neste plano e oremos uns pelos outros, levando-nos mutuamente à presença de Deus por meio de uma fé viva. Suplicar bênçãos para abençoar outros. As nossas orações não devem ser pedidos egoístas, apenas para benefício próprio. Devemos pedir para podermos dar. O princípio da vida de Cristo deve ser o princípio da nossa vida. Por eles me santifico a mim mesmo, disse, referindo-se aos discípulos, para que também eles sejam santificados. João 17:19. A mesma devoção, o mesmo autossacrifício, a mesma submissão às reivindicações da palavra de Deus, manifestados em Cristo, devem ser vistos nos seus servos. A nossa missão no mundo não é servir ou agradar a nós mesmos. Devemos glorificar Deus cooperando com Ele para salvar pecadores. Devemos pedir bênçãos a Deus para partilhar com outros. A capacidade de receber só é preservada se for partilhada. Não podemos continuar a receber as riquezas celestiais sem as transmitirmos aos que estão ao nosso redor. Quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedimos para outros e também para nós próprios. E reconhecemos que aquilo que Deus nos dá não é somente para nós. Deus dá-nos em depósito para que possamos alimentar os famintos. Interceder por outros na oração privada. Na oração privada, cada um tem o privilégio de orar o tempo que quiser e de ser tão explícito quanto desejar. Poderá orar pelos amigos e parentes. É no local secreto que podemos contar todas as nossas dificuldades, provações e tentações pessoais. Uma reunião normal de adoração a Deus não é o lugar de expor os assuntos particulares do coração. Orar por aqueles que pregam e que ministram. Neste tempo deve haver frequentes períodos de sincera e fervorosa oração entre o povo de Deus. A mente deve manter-se numa atitude de oração constante. No lar e na igreja, devem ser oferecidas fervorosas orações em favor dos que se dedicam à pregação da palavra. Enquanto os jovens saem para pregar a verdade, deveriam ser realizadas reuniões de oração por eles. Orem para que Deus os ligue a si mesmo e lhes dê sabedoria, graça e conhecimento. Orem para que eles possam ser protegidos das armadilhas de Satanás e ser conservados puros de pensamento e santos no coração. Rogo àqueles que temem o Senhor que não desperdicem tempo em conversas inúteis ou em trabalho desnecessário para satisfazer o orgulho ou condescender com o apetite. Que o tempo assim ganho seja despendido a lutar com Deus em favor dos vossos ministros. Sustentem suas mãos como Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés. Orar pelos jovens da igreja. Que os mais velhos em experiência estejam atentos aos mais jovens e, quando os virem tentados, chamem-nos à parte e orem com eles e por eles. Dinamizadores da escola sabatina, orem pelos membros da vossa unidade de ação. Como obreiros de Deus, precisamos mais de Jesus e menos de nós próprios. Devemos sentir maior preocupação pelas pessoas e orar diariamente
pedindo que nos sejam concedidas força e sabedoria para o sábado. Dinamizadores, encontrem-se com as vossas unidades. Orem com eles e ensinem-lhes como orar. Seja o coração suavizado e as petições curtas e simples, mas fervorosas. Os alunos devem orar pelos professores. Os alunos devem ter os seus próprios períodos de oração, nos quais possam fazer preces fervorosas e simples, para que Deus abençoe o diretor da escola, dando-lhe vigor físico, clareza mental, poder moral e discernimento espiritual, e para que todo professor seja habilitado pela graça de Deus a fazer a sua obra. Orar pelos nossos companheiros cristãos. Esquecemos-nos com frequência de que os que colaboram conosco precisam de força e de ânimo. Em tempos de perplexidade e de responsabilidade especiais, tenham o cuidado de se certificar de lhes demonstrar o vosso interesse e a vossa simpatia. Enquanto procuram ajudá-los com as vossas orações, informem-nos sobre o que estão a fazer. Transmitamos a mensagem do próprio Deus aos seus obreiros. Esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1, verso 6. Os pais devem orar pelos seus filhos. Deus prometeu dar sabedoria àqueles que a solicitarem com fé. Ele cumprirá sua promessa exatamente como disse. Deus agrada-se da fé daquele que o leva à letra. A mãe de Agostinho orou pela conversão do seu filho. Ela não via evidência de que o Espírito de Deus estava a impressionar o coração dele, mas não desanimou. Pôs o seu dedo sobre os textos e apresentou perante Deus as suas próprias palavras e suplicou, como só uma mãe pode fazer. A sua profunda humildade, a sua perseverança e a sua fé inamovível prevaleceram, e o Senhor atendeu ao desejo do seu coração. De igual modo, hoje, Deus está pronto a ouvir as súplicas do seu povo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Isaías 59, verso 1. E se os pais cristãos o buscarem fervorosamente, Deus encherá sua boca com palavras sábias e, por amor do seu nome, atuará poderosamente em favor deles na conversão dos filhos. Devemos orar a Deus muito mais do que fazemos. Há grande força e bênção na oração em conjunto com a nossa família, com os filhos e por eles. Que Cristo encontre em vocês a sua mão auxiliadora para executar os seus propósitos. Pela oração podem adquirir uma experiência que faça do vosso ministério em favor dos vossos filhos um perfeito êxito. Não considerou o trabalho árduo uma responsabilidade pesada, desde que o caminho fosse aberto para cuidar dos seus filhos e protegê-los da iniquidade prevalecente nesta época do mundo. A preocupação do seu coração era vê-los voltarem para o Senhor. Suplicou a Deus pelos seus filhos com forte clamor e lágrimas. Desejava muito a sua conversão. Algumas vezes o coração desanimava e desfalecia, e temia que as suas orações não fossem respondidas. Então reconsagrava os seus filhos a Deus e o seu ansioso coração colocava-os de novo sobre o altar. Quando eles foram servir o exército, as suas orações seguiram-nos. Foram maravilhosamente preservados do mal. Eles consideraram isso boa sorte. Mas as orações maternas, procedentes de uma mente ansiosa e sobrecarregada, porque sentia o perigo de eles serem mortos sem esperança em Deus ainda na sua juventude, teve muito que ver com a preservação deles. Quantas orações foram apresentadas aos céus, a fim de que esses filhos pudessem ser guardados para obedecer a Deus e dedicar a sua vida à sua glória. Na sua ansiedade por eles, a irmã lutou com Deus para trazê-los de volta e procuraria mais fervorosamente conduzi-los no caminho da santidade. Ele, Deus, não recusará escutar a oração diligente dos pais, secundada por perseverante trabalho, para que os filhos possam ser abençoados por ele e tornarem-se obreiros fiéis na sua causa. Quando os pais cumprem o seu dever de acordo com a vontade de Deus, podem ter a certeza de que os pedidos por auxílio divino nas responsabilidades do lar serão concedidos.
Vigiem continuamente para cortarem a corrente e afastarem o peso do mal que Satanás está a pressionar sobre os vossos filhos. Os filhos não conseguem fazer isto por si próprios. Os pais podem fazer muito. Por oração fervorosa e uma fé viva, grandes vitórias serão alcançadas. Fazer o trabalho como deve ser feito requer talento, perícia, cuidado perseverante e ponderado. Requer desconfiança de si próprio e oração fervorosa. Procurem as mães cumprir com esforço constante as suas obrigações. Conduzam os seus pequeninos a Jesus nos braços da fé, falando-lhe da sua grande necessidade e rogando sabedoria e graça. Cansativos esforços, oração e fé, quando unidos a um exemplo correto, não ficarão infrutíferos. Guiem os vossos filhos a Deus pela fé e procurem impressionar a sua mente suscetível com a percepção das suas obrigações para com o Pai Celestial. Não esperem que uma mudança se faça nos vossos filhos sem paciente e perseverante esforço, associado com fervorosa oração. Estudar e compreender os seus vários caracteres e, dia após dia, moldá-los segundo o modelo divino é uma obra que exige grande esforço e perseverança, e muita oração com uma fé permanente nas promessas de Deus. Mesmo o bebê nos braços maternos pode permanecer como a sombra do Onipotente, mediante a fé de uma mãe que ora. Pais e mães, por que não mantém a vossa responsabilidade com energia, perseverança e amor? Semeiem dia após dia a preciosa semente com sincera e fervorosa oração, para que Deus a regue com o orvalho da sua graça, e Ele vos dará uma abundante colheita. O Filho de Deus deu a vida para salvar uma raça rebelde e pecadora. Será que nós vamos reduzir esforços ou sacrifícios para salvar os nossos queridos filhos? Depois de terem cumprido fielmente o vosso dever para com os vossos filhos, levem-nos então a Deus e peçam-lhe que vos ajude. Digam-lhe que fizeram a vossa parte e depois peçam com fé que Deus faça a sua, aquilo que vocês não podem fazer.